Estamos aqui para mais um episódio do Conexão Mais Saúde. E o assunto de hoje, que é um assunto que a gente precisa trazer pós-Páscoa, onde eu comi um pedacinho a mais de chocolate, tenho certeza que vocês aí também comeram, não só aquele pedacinho, mas passaram um pouquinho dos limites. A gente convidou a nutricionista Jéssica Antunes para vir aqui no Conexão Mais Saúde e falar como voltar à rotina de uma alimentação saudável. Né, quem exagerou nos doces ou até mesmo nas refeições, comidas salgadas, né? Já estamos em abril, mas ainda dá tempo de pensar que tem muitos meses, né? Então a gente passou começamos no quarto mês, 4 meses, tem muito tempo pela frente para chegar ali por outubro, novembro, com aquele corpo que todo mundo quer, né? Principalmente mulheres que querem aquele corpão para ir para a praia, então ainda dá tempo. Prazer ter você aqui, Jéssica. Bom dia, prazer todo meu pelo convite. Então estamos aí, como a Kelly comentou, na semana pós-Páscoa, né? Então dá tempo sim de recuperar aí o peso que acabou aumentando um pouquinho no final de semana. E hoje vamos trazer muitas dicas aí para ajudar vocês nesse pós-Páscoa. Como que é, né? Às vezes a gente come um pedaço a mais, daí pensa, mesmo que eu começo a semana, é difícil voltar àquela alimentação bonitinha, porque já pesou a consciência de ter comido salpicão, de ter comido chocolate. Como que você dá essa dica para voltar àquela alimentação equilibrada e até mesmo para desintoxicar o corpo, né? Porque acaba retendo mais líquido, acaba ficando mais inchado. Essa volta a gente sempre fala que parece ser algo muito ruim, né? Essa volta à alimentação, né? Vai ser algo que parece que, nossa, né? Um sacrifício. Mas igual eu falo para os pacientes, que é algo que é voltar com o que você estava fazendo antes, né? Claro que aí essa semana tem que intensificar um pouquinho a ingestão da água, né? O correto é você intensificar um pouquinho o teu gasto energético. Então, além da questão do manter os treinos que você já vinha fazendo, né? Intensificar um pouquinho mais o cardio, fazer treinos de força. Então, se você estava treinando 3 vezes na semana, passa a treinar 5 vezes, né? Então, aumentar o teu gasto energético porque você acabou comendo um pouquinho mais, né? No final de semana. E é o essencial que eu falo, né? Voltar para a alimentação que você já tinha, para o básico, né? Aumentar a ingestão da água e aumentar o gasto calórico, né? Que aí você vai vendo que o peso também vai voltando ao normal como estava. Por exemplo, vamos dizer, quem faz musculação, academia faz 3 vezes, se não quer aumentar às vezes o plano, às vezes tem o plano para 3 vezes, pode ir correr, né, no lago, na lagoa, pode fazer uma caminhada, pode correr, exatamente, né? Exatamente, igual a Carolyn comentou, né? Não é questão de você só ir na academia em si, né? Hoje a gente tem vários tipos de atividades físicas que não envolve só estar no ambiente da academia, né? Você pode aumentar teu gasto energético até mesmo colocando um vídeo, né, de YouTube em casa, fazendo atividade física ali, né? O importante é que você faça um treino bem feito, que você coloque uma intensidade boa ali, né, para você gastar realmente esse excesso que você acabou acumulando um pouquinho aí, né, no final de semana anterior. Eu no sábado eu fiz isso. Como eu não tinha que treinar na sexta-feira santa, né? No sábado eu fiz isso. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar, era umas 5 horas da tarde, falei, vou colocar um vídeo no YouTube de 30 minutos e vou treinar em casa. Daí eu fiz um cardio em casa, né? Com prancha, agachamento, tipo, a gente faz com o peso do corpo mesmo, né? Isso mesmo. Então a intenção é você movimentar o teu corpo, né? Então tem muitas pessoas que não gostam do ambiente da academia, né? Então tem alguns pacientes que falam, eu não gosto de fazer a atividade física da musculação, né? Mas a gente tem vários tipos de atividade física que é importante não ficar parado para não deixar esse peso acabar aí, né? Ficando acumulado, né? Do que acabou aumentando, né? Do excesso do final de semana. E quem não gosta, você comentou em água, até vou tomar um golinho de água. Quem não gosta de tomar água, tem muita gente que comenta, eu sei que preciso tomar de 2 litros a 3 litros por dia, mas não gosto. Qual que é a dica, assim, porque a água é muito importante também, né? Sim. Qual que é a dica para ir tomando durante o dia, né? Eu sempre falo para a questão de tomar a água, mas você pode complementar com os chás, né? Então o chá, principalmente o chá de cavalinha, o chá de hibisco, o chá verde, gengibre, né? Eles melhoram bastante a retenção. Então o cálculo que a gente faz é 35 a 40 ml vezes o peso. Então, se você não consegue tomar só de água, você pode fazer ali 1 litro de chá, pode fazer a infusão quente, depois gelar esse chá para ir tomando durante o dia, principalmente agora, né, que ainda está, né, calor. Então, vai tomando chá ali, ele também ajuda a complementar e fazer a água saborizada,
né? Então a água saborizada também é uma ótima opção para quem às vezes tem um pouquinho de dificuldade de tomar água normal, vamos pensar assim, né? Tem muita questão, né? Hoje saiu bastante coisa sobre água com gás, né? Se faz mal ou não. Água com gás também pode ser adicionada na alimentação, né? Na ingestão do cálculo diário. Claro que você não vai tomar só água com gás, mas também ajuda, né? Além do chá, da água saborizada, a água com gás. Mas ela conta a mesma coisa do que a água normal sem gás. Exatamente. E tem que ser a água com gás, né? Muitas vezes as pessoas confundem aquela Sprite, sabe? Que acha que é uma água com gás, mas ela acaba sendo um refrigerante. Então tem que ser a água com gás normal, vamos pensar assim. E aí também é uma dica, às vezes, colocar uma rodela de limão, né? Quem gosta de tomar assim com um saborzinho, às vezes corta ali, descasca, corta uma rodela, já fica gostoso também. Fica gostoso também, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre comenta, assim, quanto na Jéssica, que é o básico bem feito, né? Porque muitas pessoas falam, ai, mas ter uma alimentação equilibrada, porque assim, eu não sei como que você vê, tem muitas dietas da modinha, né? Tem modas que às vezes é só proteína, que é carne e salada, aí já teve dieta só de líquido, de tomar vários tipos do ovo, tem comentado a sopa, que é mais, né, líquido, né? Como que você vê essas dietas da moda, assim, que às vezes o pessoal até perde 5 quilos em poucos dias, só que depois, porque é difícil tu manter uma dieta assim por mais de um mês, né? Exatamente. Essas dietas, elas acabam sendo muito restritivas, né? Então você não consegue manter a longo prazo, né? É diferente de você fazer uma restrição de 15 dias, uma semana, né, do que fazer ali a longo prazo. Então, além dessas dietas fazerem com que você tenha uma deficiência nutricional, não é sustentável a longo prazo e pode acontecer o efeito sanfona, né? Na maioria das vezes acontece, porque você perde peso muito rápido, é um peso, né, grande, vamos pensar assim, que você eliminou numa quantidade pequena de tempo, porém não é um peso que você perdeu de uma forma saudável, né? Então você não perde gordura em si, né? Então o efeito sanfona aí é uma das coisas, né, um dos efeitos colaterais que pode acontecer sim. Então, a gente sempre acaba indo, né, no mais conveniente, no mais rápido, mas acaba não percebendo que isso pode prejudicar muito a saúde. E a questão dos suplementos, assim, você, né, eu vejo que a parte tanto do whey, né, quanto a parte da creatina, principalmente ano passado e esse ano estão sendo muito falados, né? Né, tem que ingerir whey, mas e se eu não gosto de whey? E a creatina também, quando que eu devo tomar? Quando que eu devo começar? Né? Tipo, se eu tô um pouquinho acima do peso, devo tomar creatina? Então, tipo, é muitas dúvidas, né? Essa parte de suplementos também é algo que a gente vê que o pessoal tá... Igual você comentou, são suplementos que ele tá muito em alta, né? Porque saiu muitas marcas, muitos sabores, né? Então, os suplementos, eles vão sempre complementar a tua alimentação, né? Então, você precisa sim, né, ter ali a ingestão com a alimentação e os suplementos vão vir para complementar, né, essa quantidade de proteína, por exemplo, vindo do whey, né? Eu vejo muito que as mulheres têm muita dificuldade de alcançar a quantidade de proteína do dia, homem tem um pouco mais facilidade, então as mulheres acabam precisando de mais suplementos, né, principalmente vindo das proteínas. E é uma coisa que eu falo que o whey ele vai ser muito versátil, né? Então, mulher também tende a ter mais preferência pelos doces. Então, o whey também ajuda nesse sentido. Você pode fazer receitas, né? Existem N receitas que você pode fazer com whey. Muitas pessoas falam que tem o gosto ruim e tudo mais, né? Então, tem que saber combinar com alguns alimentos, né? Existem várias marcas também. E uma coisa que eu sempre enfatizo é que tem que cuidar com a tabela nutricional dos suplementos, né? Porque tem whey que tem muito carboidrato, não tem só proteína, né? Tem muitos aditivos químicos, né? O gosto também acaba sendo um pouquinho ruim, então tem que cuidar. Mas eu sempre falo que vai complementar a alimentação, né? Não é obrigatório todo mundo utilizar, mas ele ajuda bastante, tá? A creatina em si... pode ser usada, sim, por pessoas que às vezes estão com excesso de peso, só que o que acontece, como ela puxa água para dentro do músculo, às vezes a pessoa vai ter um pouco da sensação de aumentar o peso na balança também, tipo, né? Quem fica muito ligado na balança. Exatamente. Então, assim, a gente acaba indo mais, né? Eu sempre falo, vamos fazer o básico primeiro, aí depois a gente acaba entrando com creatina, whey, outros suplementos, né? Porque aí a pessoa consegue entender que ela consegue só com a alimentação
não obter resultados, né? Então a creatina, ela vai melhorar a tua resistência no treino. Então se você tá sentindo que às vezes baixou um pouco do rendimento, é interessante entrar, né, com a suplementação. Mas a gente sempre faz o cálculo ali do dia, né, da necessidade de cada pessoa, da creatina também, não é assim, 3 gramas para todo mundo, né? E eu sempre falo, não adianta você ir lá e tomar creatina e não tomar água, né? Então tem que tomar água. É claro que se você tomar creatina e você não tomar água, né, vai sim acabar acumulando um pouquinho mais de água entre os músculos, então vai pesar um pouquinho mais, né? Mas eu sempre falo que os suplementos vai complementar. Então não é todas as pessoas que precisam, que é obrigatório, mas ele ajuda também. E a creatina, para quem faz uma atividade, que nem eu que faço crossfit de manhã cedo, né, que às vezes é bem né, aeróbico e é bem puxadinho, né? Você indica tomar antes do treino? Ou não interfere se tomar antes ou logo depois? Exatamente, não interfere, porque assim, ela tem um efeito acumulativo, né? Então ela precisa ter a concentração dela dentro do corpo para ela fazer a função dela, né? Então ela não é um suplemento de pré ou pós-treino, tá? O que eu sempre indico é tomar junto com refeições que tenham carboidrato, né? Então se às vezes o teu pré-treino tem carboidrato, dá para você, né, acabar acrescentando ela ali no pré-treino. Ou se você, por exemplo, vai treinar sem comer nada, então você volta, vai fazer o teu café da manhã, vai ter carboidrato, então é melhor você tomar essa creatina depois que você voltar do treino, tá? O que eu sempre falo é, coloca no horário do dia que você não esqueça, né? Porque é muito fácil de esquecer. Então, sempre coloca no horário ali que você sabe que você precisa tomar. Normalmente eu indico após o café da manhã, porque é mais fácil de lembrar, às vezes a pessoa tá em casa, né, não precisa levar o potinho junto ou algo assim, mas ela é independente do horário que você for tomar. É interessante tomar com refeições que tenham mais carboidrato para melhorar a absorção dela, sabe? Mas não interfere se é antes ou depois do treino. É, porque até eu já vi pessoas comentando comigo, até uma amiga minha, a minha Nutri, né? A minha Nutri indicou tomar antes de eu vir pro cross, né? Daí eu falei, nossa, mas a Jéssica não. Eu falei, ela falou que, tipo, né, tomando ali, né, com carboidrato ali, não interfere se for antes ou se for meio-dia ali que vai ter, né? Exatamente. Alguns profissionais acabam indicando, às vezes, pra pessoa acordar e já tomar, né? Porque aí a pessoa não tem erro de esquecer e às vezes ela já é uma pessoa que às vezes come ali um pãozinho com doce de leite, alguma coisa assim, antes de ir treinar. Né? Então, já ajuda com que ela já absorva essa creatina, né? Então, a recomendação, ela é sempre individual, né? Mas ela não tem ali um horário específico para você tomar, tá? Então, é bem relativa em relação aos profissionais que acabam indicando, sabe? Vou pegar minha colinha, porque como o assunto é bacana e tem muito conteúdo, né? E pensando na alimentação, voltando um pouquinho, que foi a primeira pergunta, como que você descreveria uma alimentação saudável? Eu sei que é difícil, porque pensando tipo assim, que nem, pra mim vai ser uma, se for pra um homem, ou dependendo da pessoa vai ser outra, né? Então, tipo, depende muito do que a pessoa faz, tem gente que não gosta de fazer atividade física também, né? Exato. Sei que é difícil, que é individual, mas tem alguma coisa que você diz, não, esse é o básico e funciona para a maioria. Da alimentação saudável eu sempre falo que é aquela alimentação que vai fornecer nutrientes essenciais para o bom funcionamento do teu organismo, né? Então, igual a Kelly comentou, né? Um homem, uma mulher, a idade também acaba tendo necessidades energéticas diferentes, né? Mas o básico, ele sempre vai funcionar, né? Até uma coisa que eu sempre falo, o que você considera, né, que é essencial numa alimentação saudável? Então, é arroz, é feijão, é a carne, de preferência carnes magras, ovos, os laticínios, né? As pessoas acabam, né, falando que é inflamatório e tudo mais, mas tem muitas fontes de proteína, né, que a gente pode sim adicionar na alimentação, né? O pão, tem muita gente que fala, né, que não pode comer pão numa alimentação saudável, pode sim, né? Frutas, vegetais. Então, é aqueles alimentos que você vai mais cortar do que desembalar, né? Claro que as quantidades, elas são muito relativas, né? Então, se a pessoa treina, ela vai ter uma necessidade energética maior, se é uma pessoa sedentária, vai ter uma necessidade energética menor. Então, isso vai depender muito da questão dos macronutrientes, quantidades de proteínas, carboidratos e gorduras, né? Tem um cálculo específico para cada pessoa, né? Então vai depender também da rotina dessa pessoa, mas uma alimentação saudável é aquela que vai fornecer nutrientes, né, essenciais para o teu organismo funcionar de forma adequada.
E frutas, tem alguma quantidade mínima por dia? Eu sempre indico 3 porções ao dia, né? O que quer dizer porções, né? Então, uma porção de morango é diferente de uma porção de banana, né? Então, normalmente no plano alimentar eu sempre coloco, a banana você vai consumir tal quantidade, o morango você já vai consumir outra quantidade, né? Então, o morango acaba sendo muito mais do que a banana, né? Mas vamos pensar, exemplificar ali, né? É a questão de 3 frutas ao dia. Se você consumir 3 frutas ao dia, pode ter certeza, né, que já vai ser uma quantidade bem bacana, né? Tentar diversificar também, né? Não Então, comer, vou tipo, comer só banana, né? Exatamente. Porque até eu sempre falava assim pra Jéssica, vindo e falava, ai, mas é que se eu comer uma banana de manhã bem cedinho em casa, pra mim levar às 10 horas, a banana é mais prática, né? Aí tem a questão do carboidrato da banana, né? Porque às vezes pensa, ai, a banana tu leva só descascar ali, come rapidinho, né? Bem isso. Então, assim, a gente acaba indo pelas frutas mais práticas, né? Mas até por questão de você obter nutrientes diferentes, é importante que você consuma pelo menos 2 frutas, né, diferentes ao dia. É diferente dos vegetais, por exemplo, né? A gente sempre recomenda 300 gramas de vegetais por dia, né? Então, assim, 150 no almoço, 150 na janta. Então, você acaba ali fazendo uma salada, uns 3 tipos de vegetais. É muito mais fácil de alcançar a quantidade de micronutrientes do que pelas frutas, né? Às vezes, pela praticidade, vai uma banana e uma maçã e é isso, né? Mas é importante sim, né, deixar ali tudo picadinho. As frutas é algo que eu sempre dou, né, que essa questão da volta para a rotina, volta da alimentação saudável. Então deixa picadinho as frutas, os vegetais, que aí é mais fácil de você pegar o pote ali, né, coloca a porção que você precisa e leva, do que às vezes acabar comendo só as frutas que, né, por exemplo, maçã, banana ali, que é mais fácil para descascar. Que é mais prático de pegar só uma e levar, né? Exatamente. E isso acontece também, né, claro, agora a gente já tá em abril, mas também quando a gente volta de férias, que a maioria tira férias em janeiro também, às vezes vai pra praia, fica 8 dias, 10 dias, né? Como é difícil voltar, né? Porque quando a gente vai pra praia, né, agora tá calor, ainda verão, a gente acaba comendo mais fritura, acaba comendo mais fora de horário, não é? Né? O arroz, o feijão regradinho, né? Como é difícil tu voltar a essa rotina saudável novamente, né? E até pela questão que você comentou, né, tem mais frituras, então assim, é mais palatável, né, essa alimentação que a gente acaba saindo, né, às vezes no final de semana também. Então na segunda-feira para voltar pro normal ali, sem molho, sem fritura, às vezes dá aquela vontadinha de acabar fugindo, né? Então eu sempre falo, já deixa as marmitas prontas, né? Quem tem a possibilidade de comer a comidinha fresquinha, ok, mas quem não tem, né? Não, às vezes não usa a desculpa de, já foi, né? Já fiz, né? Então deixar, às vezes, os alimentos pré-preparados também ajuda bastante. Então as carnes, às vezes, já feitas, um arroz, um feijão, né? Você deixa colocado ali nos recipientes de vidro, você só vai montar o teu prato com a porção que você precisa, é muito mais prático. E ter alimentos que são fáceis, né? Por exemplo, pacote de vegetais, né? Então você pode ter muito bem ali, congeladinho, se caso você não tiver fresco em casa, às vezes final de semana acabou, né, não conseguindo ir no mercado ou algo assim, tem ali, né, congeladinho, você só descongela ali rapidinho, né? Então tem que ter as coisas, eu sempre falo que se você tiver na geladeira, é muito mais difícil você não comer o que você tem ali em casa, né? Porque você sabe que vai estragar, do que você, vou pedir uma comida no iFood, no iFome, né? Então você acaba não pedindo porque você tem em casa, né? Então se você tiver em casa os alimentos que você precisa para tua dieta, é muito mais fácil para voltar, né? A não ser assim, eu almoço em restaurante e tudo mais. Então você acaba tendo que ter um autocontrole maior para você pegar o que você precisa, né? Não acabar consumindo alimentos mais calóricos, mas é aquele negócio, ter em casa é muito mais fácil você consumir o que está disponível, né, do que você deixar o que está ali e acabar comprando outra coisa que não é da tua dieta, vamos pensar assim. Agora você até falou algo que eu fiquei pensando, na questão do autocontrole. Quem almoça, principalmente, que nem você comentou, em restaurante, assim, que tem muitas variedades, né? Eu almoço em casa, então pra mim é mais fácil. Mas vamos dizer, quem almoça ali, que vê aquela bananinha frita, que é, né, com açúcar, com canela, que é uma delícia, né? Vê batatinha frita, vê um monte de coisa, polenta frita. Como que faz, assim, tem alguma dica para ter um autocontrole de pegar, não, vou pegar minha porção de arroz, minha porção de carne, minha porção de vegetais, minha porção de feijão, tipo, meio que para você não se auto-sabotar. Não se auto-sabotar, exatamente. E eu sempre falo que se você não tem autocontrole, é melhor não
almoçar em restaurante que tem ali a comida livre, né? Ou você pode pedir uma marmita do mesmo restaurante que você almoça, né? Você pode pedir com só o básico ali da refeição, vamos pensar assim, a proteína, o carboidrato, a leguminosa. Por quê? Porque você não vai, se você não tiver autocontrole, você não vai conseguir resistir a pegar um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Claro que de vez em quando não tem problema, né? Pegar uma banana, que seja, um pedacinho de lasanha, ou algo com molho, né? Uma carne às vezes diferente. Mas se todos os dias você for lá pegar um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, quando você vê o teu prato todo dia tá com algo diferente da tua dieta, né? Então eu sempre falo, se você não consegue, né, deixar claro na tua cabeça qual é o teu objetivo, né, e você vai lá, não, eu vou pegar só isso que tá dentro do meu plano alimentar, por exemplo, é melhor sempre pedir a marmita em casa, né? Ou no trabalho, por exemplo, porque senão você acaba, sim, caindo em tentação e acaba pegando outros alimentos. Eu sempre falo que tudo que não tá na tua dieta é como se você estivesse fazendo uma refeição livre, né? Então, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vê todo dia você tá comendo um alimento fora da tua dieta. Então, isso acaba atrapalhando bastante, tá? Então, se você não tem o autocontrole, tem que tentar, né, fugir aí do buffet livre, porque senão acaba, assim, pecando. E essas pequenas coisinhas, né, que você falou durante o dia, no final das contas deve dar uma diferença gigante, mesmo que seja pequena, né? Exatamente. Você vai assim, somando, né? Uma coisinha no café da manhã, uma coisinha ali no almoço, uma coisinha à tarde. Quando você vê, você ingeriu 600 calorias ali só numa coisinha ali. Só às vezes, né? Um pedacinho de chocolatinho, uma balinha no meio da tarde. Exatamente. Falar, né, vou pegar uma balinha aqui, né? Exatamente. Eu sempre falo que a comida do restaurante, claro que tem em vários restaurantes, mas o que acontece? Normalmente tem mais gordura, eles fazem com mais óleo, né? Então o tempero é diferente, então isso acaba agregando um pouco mais de calorias também na refeição, né? Então, claro que é interessante ali pro teu dia a dia você almoçar em restaurante, principalmente se você é uma pessoa sozinha, né? Não quer ficar cozinhando, né? E tudo mais. É uma opção muito interessante, mas se não tem esse autocontrole, é melhor evitar para não acabar, né, tendo essas beliscadas, igual você comentou, porque acaba aumentando muito a ingestão de calorias aí durante o dia. Até vou mandar um abraço para Larissa Cabreira, que ela esteve aqui no último podcast, né? Também a gente falou bastante, especialmente de mulheres, foi um dia antes do Dia das Mulheres, né? Ela é proprietária do ESG. Também, gente, ficam ligados também que é um conteúdo que já está lá no Conexão Mais Saúde, um conteúdo bem legal, né? Muitas falando em autocontrole, a parte emocional, né? Ela como é psicóloga, então mandar um abração para ela que provavelmente vai nos acompanhar nesse conteúdo também. Até você comentou, Kelly, do emocional, né? Qual que é, por exemplo, os desafios que o pessoal sempre encontra, né? As pessoas sempre perguntam, o que você considera que é uma coisa assim que dificulta muito o segmento de uma dieta, né? O emocional eu sempre coloco como segundo lugar, porque assim, a pessoa tem que estar, né, com o emocional muito centrado no seu objetivo, né, para você conseguir chegar no que você quer, né? Porque a gente sabe que às vezes uma pessoa com um pouco mais de ansiedade, estresse, né, o cansaço do dia a dia, faz com que ela peque um pouquinho mais na alimentação. Então essa questão do emocional, eu falo que é assim, o físico e o mental, eles andam junto. Muito, né? Muito juntos. Anda muito junto. Então, é bem interessante, né? Essa questão que você comentou, esse conteúdo vai agregar muito no que nós estamos falando hoje. A gente até falou bastante da questão da mulher, de filhos, e essa rotina mesmo agitada, né? Porque, né, eu falo, tá na empresa, às vezes tem que levar o filho para lá, buscar para lá, e corre, né? E isso até acaba entrando na alimentação, porque que nem você falou, se tu já não levar a tua porção, né, até mesmo pro lanche da tarde, se tu não levar a tua porção de fruta, um iogurte natural ali, tu acaba comendo uma bolacha, uma outra porcaria que às vezes tem mais caloria e não é tão, pro corpo não traz aquela saciedade, não traz aquela mesmo, né, a quantidade ideal que você deve comer, e você às vezes come algo, a quantidade menos, mas bem mais calórico do que tu comer uma fruta com iogurte natural, né, com whey. Claro, isso depende de cada pessoa, né, até eu tô trazendo mais a minha dieta, né, porque aí às vezes tu não leva e tu fala, vou comer uma bolachinha, daí vai lá, pega uma bolachinha que tem aquela calda, né, bolachinha redonda com aquela calda, come umas 3, 4, quando você for pensar,
Não te deu saciedade e você já ingeriu um monte de calorias ali, né? Caloria. É o famoso biscoito, água e sal, né? Tem muita também. gente que às vezes chega no consultório e fala, eu não tomo café da manhã, ou eu não como à tarde, mas eu como biscoito, água e sal. Né? E até uma paciente falou assim, eu troquei o pão, né? Porque eu tô comendo agora biscoito, água e sal. Aí eu coloquei no aplicativo do cálculo da dieta e mostrei pra ela. Aí ela tinha, né, comentado ali 8 unidades, alguma coisa assim, aí eu coloquei pra ela tudo certinho. E aí quando nós comparamos a fatia do pão pela quantidade de biscoito que ela estava consumindo, tinha ultrapassado a quantidade de carboidrato, de caloria. Ela falou assim, e eu não fico saciada, né? Igual ela comentou, dá 9 horas da manhã, ela toma café 7 e pouquinho, ela já tá com fome, porque não tem fibra, né? Então a gente pensa, água e sal, né? Mas de água e sal não tem nada, né? É trigo, né? Trigo e água, né? E mais a gordura. Então, às vezes você troca ali uma refeição, vamos pensar uma panqueca de banana, né? Com whey ou algo assim, vai te dar muito mais saciedade do que você comer um biscoito, né? Às vezes é uma opção doce, né? E é aquele negócio, se você não levar de casa pronto, se você não ter com você carregando, eu sempre falo, você tem que sair com a lancheira ali, né? Igual criança quando vai pra escola. Tem que sair com a lancheira. Porque se você não leva de casa, você vai acabar pedindo qualquer coisa, né? Ou vai acabar pegando ali, passa no mercado, pega uma bolacha, ou tem no escritório uma bolachinha, algo assim, e acaba ingerindo mais calorias com menos saciedade. Lá em casa até, meus pequenos, a Júlia e a me apelidaram eu de pote. Umas 2 semanas atrás estavam no pote. Porque aí ele meio-dia saiu correndo com o celular na mão, com chave da casa, e geralmente com 2 potinhos, né? Daí eles falam, olha lá, a senhora não vem vindo. Olha a dona pote, né? Você não vem vindo com 1 ou 2 potinhos, né? Que é o meu lanche da tarde. Então, até é uma graça, porque sempre falam que de meio-dia eu sempre tô saindo com 1 ou 2 potes, né? Não, e isso é importante. E você acostuma, né? Você acostuma a sair com a garrafa de água, com um potinho do lanche da tarde, outro potinho com não sei o que, outro potinho com não sei o que lá. Então, assim, é você levar junto com você. Porque aí, não comi tal porção, né? Mas você levou com você. Às vezes não deu tempo. Então, a hora que você tá indo pra casa, às vezes depois do expediente, você pode ir comendo ali, né? Então, tem muitas pessoas que falam, não tive tempo, ou não tive intervalo no trabalho pra parar e fazer o lanche. Mas você pode depois, né, independente do horário que você vai comer. O importante é que você, né, coma para que você não chegue em casa e acabe comendo, né, tudo que vê pela frente, né? De brinco, se ficar, às vezes acontece de eu ficar a tarde toda sem comer, quando eu chego em casa às 6 e pouco, eu brinco da vontade de comer, que a gente brinca de comer os rebocos da parede, né? Porque a gente é com tanta fome, não sei se é porque eu me acostumei a fazer meu lanche às 4 da tarde, aí o dia que acontece alguma coisa que eu não consigo lanchar, eu chego em casa com muita fome. E daí é bem difícil, porque parece que tu come, mas não nada mata a tua saciedade, chega com tanta fome, tu come e tá sempre com fome, né? Exatamente, é a questão da quantidade de calorias que o teu corpo precisa, né? Então, se você não ingeriu a quantidade de calorias que o teu corpo precisa, vai chegar um momento que ele vai pedir, né? Então, é aquele momento que às vezes tem muitas pessoas que têm compulsão à noite, por exemplo, por conta disso. Que às vezes ficou o dia todo sem comer, ou às vezes, não tomo café porque eu quero fazer um jejum, né, para economizar calorias. Comer uma saladinha, uma carne na hora do almoço. Aí quando vai ver, às 6 horas, a partir de 6 horas da tarde, a pessoa começa a ter muita fome, né. É claro que assim, passou um dia que não conseguiu fazer uma refeição à tarde. Você vai sentir que vai ter um pouquinho mais de fome, né. Mas é aquela estratégia de você comer, às vezes, uma porção de fruta enquanto você vai fazendo a tua janta ali, para te ajudar nesse sentido, né? E é uma coisa que vira hábito, né? Vira rotina você comer. Então, no dia que você não come, você acaba sentindo falta, né? E eu sempre falo que tem pessoas que fazem 2 refeições no dia. É porque o metabolismo está muito lento. Né? Nossa, então a pessoa não sente fome. Seria almoço e a janta. Almoço e janta praticamente. Então tem gente assim, não sinto fome. Por quê? Porque o teu metabolismo tá lento, né? Se você é uma pessoa que você come mais vezes ao dia, você vai acelerar o teu metabolismo, você vai dar nutrientes que o teu corpo precisa, então ele vai funcionar de forma adequada. Então a pessoa acaba tendo mais fome, né? Por isso que a gente fala, me acostumei a comer de cada 3 horas, né? Porque realmente o teu corpo começa a pedir comida quando dá aquele determinado momento que você, né, estaria fazendo a ingestão. E falando em jejum, eu acho que até nem tá aqui na pauta, mas falando em jejum me veio da questão que também ano passado e até mesmo esse ano está sendo muito falado do jejum intermitente. Como que você vê as pessoas que fazem, às vezes ficam 16 horas sem comer, 12 horas, 16... Como que você vê isso? É bom para uma dieta saudável ou não? Assim, depende muito da pessoa, tá? Eu sempre falo que é uma estratégia que ela não vai ser mais válida do que o déficit calórico. Então, ela não vai te emagrecer mais do que você entrar num déficit calórico,
tá? Qual que é o problema do jejum? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, fiquei ali 16 horas sem se alimentar. Então ela acabou, né, pulando o café da manhã e ela só almoçou e aí ela segue a alimentação normal. Mas muitas pessoas acabam fazendo jejum, quando abre a janela do jejum, né, volta a alimentação, acaba extrapolando muito. Então, ela vai almoçar, ela vai fazer o lanche da tarde e ela vai jantar, né? Às vezes vai acabar fazendo uma ceia, vamos pensar assim. Então, nessas refeições, se ela acabar aumentando a ingestão calórica, ela vai ter a mesma quantidade de calorias se ela tivesse feito um café da manhã. Então, nada adianta, vamos pensar assim, né? E eu sempre falo que não funciona com todo mundo, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que ficaram uma janela muito grande sem se alimentar, quando volta a se alimentar, tem essa compulsão. Então, acaba ficando aquele buraquinho no estômago, então a pessoa come e não se sente satisfeita, tá? Eu sou uma pessoa que... Tem gente que fala que não importa de ir trabalhar ou fazer alguma coisa sem café da manhã. Que pra ela tá de boa acordar e trabalhar, é só almoçar. Eu sou uma pessoa que não. Eu não consigo ir fazer atividade física se eu não tiver... Claro que eu tô dividindo meu café, mas eu não consigo se eu não tiver o pré-treino. Eu tenho que fazer o pré-treino, depois quando eu chego aqui na revista, fazer o pós-treino. Mas eu não consigo ir com o estômago vazio nem pra treinar. E é muito relativo, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem com o jejum e tem pessoas que, assim, não funciona de jeito nenhum. Então, eu sempre falo, se você entrar dentro de um déficit calórico com a tua alimentação, seja você fazendo jejum ou não, ele vai ter o mesmo efeito, né? O que você não pode fazer, às vezes, vou ficar sem comer para emagrecer, né? Vou fazer o jejum aí, né? Então, ele não vai ser mais benéfico, mas ele é uma estratégia interessante. Eu gosto de utilizar só quando a pessoa, assim, faz muito tempo que ela faz dieta, ela já tá habituada, né, super com uma alimentação saudável, é uma pessoa super regrada, né, não é uma pessoa que abusa muito no final de semana, que não coloca o jejum como uma escapadinha ali, vamos pensar, ou uma recompensa do excesso, né, então, assim, ele vai entrar como uma estratégia, mas ele não é mais benéfico do que um déficit calórico, sabe? Então, é muito, muito individual, né? Tem pessoas que podem fazer, tem pessoas que já não é muito recomendado. E quem tá buscando emagrecer, tipo, quem tá naquela busca de emagrecer, e às vezes o pessoal quer emagrecer também de forma muito rápida, né? Qual que é a sua dica? Porque às vezes o pessoal, eu preciso emagrecer 10 quilos e quero emagrecer em 2 meses, ou às vezes até em 1 mês. Qual que é a sua dica, assim? Eu sempre dou de dica ter uma alimentação que é individualizada. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil você se habituar com aquela dieta, né? Porque ela vai estar, vamos pensar assim, específica para a sua rotina, né? Então você não vai precisar trocar tudo, horários, né, que você tem, ou todos os alimentos que você tem hábito de consumir, né, por conta dessa dieta nova, vamos pensar assim. Então é uma dieta, a dieta individualizada, ela acaba sendo mais fácil para você seguir. Então automaticamente você tem uma maior, né, aderência àquela dieta, então você acaba, né, tendo mais flexibilidade dos alimentos que você escolhe, né? Então, ela sendo uma dieta para você, você com certeza vai conseguir seguir por mais dias, né? Ela vai ser mais duradoura. Então, ela vai te trazer muito mais resultado que você seguir uma dieta ali por uma semana, né? E aí não vai adiantar de nada porque ela não é específica para você, né? Então, às vezes pode até perder peso e tudo mais, só que a perda de gordura, ela não é tão rápida assim, né? Então, às vezes a pessoa, olhou ali, deu 5 quilos, quando vai ver, perdeu músculo, né? E essa perda de músculo acaba acarretando em reduzir a taxa metabólica basal, aí a pessoa fica, né, querendo ou não, sem disposição, sem falta de energia, começa as deficiências nutricionais. Então, eu sempre falo, se você quer perder peso, o ideal é você ter uma dieta individualizada, né, ter uma dieta equilibrada, que ela se encaixe na tua rotina, né, que você leve por muito mais tempo e entender que o processo ele é constante, né? Então, assim, igual eu falo, você não engordou 10 quilos de um mês pra cá, né? Então, você não vai eliminar os 10. É um ano todo, é 2 anos, né? Às vezes é anos que você tá com esse mesmo peso. Né? Então, é a gente entender que não tem coisas que são imediatas, né? O imediato, ele vem, mas ele, né, também vai, né? Então, eu sempre falo que é você ter constância na alimentação, você ter uma dieta individualizada, vai ser muito mais fácil de seguir, você vai conseguir levar por muito mais tempo e ter resultados duradouros. E qual que é, assim, você que atende bastante nos consultórios, na sua clínica, e, né, atende mais de um lugar, qual que é a principal queixa, assim, do pessoal? O que que é o maior desafio, tanto de mulheres quanto homens,
em seguir, assim, né? Porque às vezes 2, 3 meses você tá focado, não é difícil. Mas quando você quer fazer o ano todo e virou o ano e quer seguir aquela alimentação saudável, quais são os principais desafios, as principais queixas dos pacientes? Uma das coisas que o pessoal sempre fala, eu não tenho tempo. Né? O pessoal sempre fala assim, eu não tenho tempo. Nem para alimentação, nem para treinar, né? Exatamente, não tenho tempo para nada, né? Então eu sempre falo assim, 1 hora que você vai tirar do teu dia, né? 1 hora às vezes é treinando, né? Mas você vai ter que tirar um pouquinho mais para se arrumar, né? Para ir, né? Para o lugar e tudo mais. Só que assim, o tempo da alimentação, você não precisa de ter muitas horas para você precisar planejar uma alimentação, né? Então a gente sempre fala, domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, porque no domingo você já tem que pensar o que você vai comer a semana inteira. Não é amanhã acordar, o que eu vou comer, né? Não. O que eu vou fazer pro Exato, meu café, pro meu você almoço. já pensar, não, tem isso, eu vou cortar essa fruta, porque essa daqui, né, eu vou levar para lanche, isso daqui eu vou fazer de almoço, né? Então já pensa no domingo o que você vai comer para a semana toda, né? Se você tirar 2 horas no teu domingo para preparar ali as marmitas, você vai ter marmita para a semana toda, né? Então a falta de tempo é uma das coisas que eu mais escuto. Eu não tenho tempo para me alimentar bem. Então, eu engordei porque eu não tenho tempo, né? Então eu falo que não é a questão da falta do tempo, ela tem que ser tirada da cabeça das pessoas que elas não têm tempo, né? Então às vezes ficar, né, muito tempo nas redes sociais acaba, né, tirando o tempo de fazer um treino, porque se você né? pensar, né, até mesmo que você falou, nas redes sociais ali, às vezes tu fica, né, tu pega o celular, mas tu nem viu, já ficou meia hora, quando ficou mais, é uma coisa que você poderia estar focada em treinar, ou estar focada em pensar numa alimentação que tu vai levar para segunda, para terça, para quarta, né? Igual a gente comentou, né, da questão dos suplementos. Hoje em dia tem barrinha de proteína, tem as porções individuais de whey, né, tem as frutas que são fáceis de levar, né, nos aplicativos também você consegue pedir uma salada de fruta, uma marmita mais saudável, né, então a falta de tempo as pessoas colocam muito como um desafio para seguir uma alimentação saudável, mas ela não é algo assim que eu digo que realmente é o que pode te impedir, né. E uma coisa bem comum, Kelly, é a questão dos eventos sociais, né? Isso Então... é muito legal, né? Porque eu sei por mim, assim, até ano passado que eu estava bem focada em fazer uma alimentação saudável, eu acabei várias vezes não indo até nos eventos, assim, sei que é ruim também, porque daí tem a parte que é importante, né, você ir e acaba, né, tipo, pegando muitas dicas, a experiência de outras pessoas e sendo contribuição também, né, só que ano passado muitas vezes eu largava a mão, ia em alguns, não ia, escolhia em alguns, porque é bem difícil, né, você olhar aquela mesa, geralmente você vai e é muitas tortas e tortas doce e tortas salgadas, mas com recheios bem calóricos, né? Se você tem, por exemplo, um dia da semana que você tem um evento social, ok, então você entra como se fosse a tua refeição livre, aquele momento, né? Então eu sempre falo, então deixa aquele momento, né, desse dia para você fazer a tua refeição livre, porque você vai comer um pedacinho de cada coisa, mas quando você somar, ultrapassou a quantidade que você precisava de calorias ali do dia, né? Então já entra como uma refeição livre. Ou é a questão de você se alimentar antes de ir no evento social, né? Para evitar que você pegue, às vezes, aquela friturinha, aquela torta, às vezes mais calórica, né? Então, às vezes, se alimentar antes de ir para você não acabar ingerindo uma quantidade muito grande de alimentos, né, nesses eventos. Claro que tem alguns eventos que, às vezes, uma reunião entre amigos, né? Ou algo assim. Você vai sair, você tem a escolha de pedir algo mais saudável, né? Tem muitas pessoas, x-salada, hambúrguer, né? Então, o hambúrguer, se você for pedir num lugar ali que você esteja numa reunião ou algo assim, não tem problema você encaixar na tua alimentação. Você consegue. É diferente de você pedir uma porção de batata frita, né? Então, quando é um evento social que às vezes tem aquela mesa recheada de coisas, é interessante você se alimentar antes de sair de casa para não acabar, né, consumindo muitas calorias ali, para não matar a tua fome, né? Você vai ter vontade de pegar um ou outro ali, ok. Mas os eventos sociais, eles acabam atrapalhando um pouquinho nesse sentido, mas a gente tem que ter esse momento social também, né? Não tem como escapar, né? Mas é você tentar, né, não abrir tanto a mão para esses eventos,
porque senão quando vê, você tá aí 3 dias da semana fazendo refeições livres e acaba com o teu déficit. Dependendo do mês, né, que nem eu brinco do mês passado, que foi o mês de março, como tinha muitos eventos do Dia das Mulheres, né, eu falei que tava bem difícil, porque tinha evento na quarta, tinha evento na quinta, às vezes tinha evento na sexta, né? E isso, tipo, várias semanas consecutivas, que era pelo menos 2 naquela semana, teve semanas que tinha 3, né? Aí eu falei, é bem difícil você ir e, né, ficar regradinha, né? Então, essa dica de fazer a refeição antes, ou em casa, ou mesmo no trabalho antes de ir, é uma dica excelente, porque aí você já se alimentou, não tá com aquela fome. Às vezes, se pegar, vai pegar a mínima coisa, né? Pega um pedacinho bem pequenininho de alguma coisa. Às vezes vai experimentar ali, né? algo ali, não consumo, né? Por exemplo, final de semana, o pessoal sempre fala, como que eu vou fazer a refeição livre, né? Então, às vezes, um churrasco entre família. Você não precisa pegar o arroz, porque arroz você come todo dia, né? Então, é a mesma coisa no evento social. Por que eu vou pegar uma coxinha? Uma coxinha você pode comer qualquer dia, vamos pensar assim. Eu vou pegar um salgado, então, que às vezes eu não acabo consumindo no dia a dia, vamos pensar assim. É a mesma questão, né? Então, se você tem acesso aos alimentos que você sabe que você vai comer outro dia, então eu não vou consumir hoje, né? Mas você sabe que é alguma coisa diferente, ou algo que você não vai acabar consumindo na semana, aí você pega um pedacinho, pega uma porção menor, né? Mas você não vai matar a tua fome, né? Como você comentou, você vai lá e vai matar a vontade de comer um pedacinho e pronto, né? Às vezes a gente, mulher que gosta muito de doce também, vê aquela torta ali, com uma carinha boa, bem saborosa, né? Pega um pedacinho pequenininho só pra matar a vontade do doce, né? Exatamente. Nossa, gente, tá muito legal esse bate-papo. Eu acho que a gente vai ter que trazer a Jéssica mais vezes aqui, porque tem muitos assuntos ainda, muita coisa, né? que a gente fala sobre alimentação. E olha que a gente falou o básico, né? É pouca coisa. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E é o que nos, né, faz ser quem a gente é, né? A alimentação, ela vai envolver tudo, né? Então... eu senti ano passado até, né, que daí eu já estava fazendo exercício fazia um tempo, mas eu senti que mesmo eu fazendo exercício 4 vezes na semana, que eu não conseguia encaixar só um dia, que era na terça-feira, mas outros dias eu vou, eu vendo que mesmo que eu fazendo 4 vezes por semana, eu não tava emagrecendo, tipo, eu tava com aquele peso, já tava, né, já tava meio estagnado ali e não tava emagrecendo, e fazendo crossfit, fazendo eletroestimulação, aí que eu percebi o quanto que a alimentação é importante, né? Porque mesmo tu fazendo, mas se você tá comendo um pouco a mais ou comendo errado, às vezes você vai na academia todos os dias, ou faz 4, ou faz 5, ou faz 6, até vai ter mesmo sábado, e às vezes tu não emagrece, né? Tu não consegue chegar no resultado que você busca, né? E aí eu falo que quando a gente começa a fazer atividade física, o nosso gasto energético aumenta. Então a fome aumenta também. Então tem muitas pessoas, eu comecei a treinar, comecei a sentir muito mais fome. Né? É claro que você vai sentir. Aí o que acontece? A pessoa começa a comer mais. Então, se você não tem uma dieta ali planejada para você, você vai acabar comendo mais, aumentando tua ingestão calórica, mesmo gastando mais calorias, né? Então, eu sempre falo que um complementa o outro, né? Não tem, vou só fazer atividade física, vou emagrecer. Ou só alimentação, né? A alimentação, ela vai fazer com que você tenha um déficit calórico, porém, o teu emagrecimento, ele é totalmente diferente, né? Você, vou ali emagrecer sem fazer atividade física. Você vai perder massa magra, né? Vai perder músculo. Senti isso, né? Como eu fiquei janeiro e fevereiro, tava só fazendo eletroestimulação, mas não consegui no crossfit por causa do meu dedo. Como eu fiquei 2 meses e 20 dias, eu perdi muito massa magra. Aí eu vi a diferença, assim, mesmo cuidando da alimentação, mas só de não estar fazendo o cross, eu perdi muito, assim, sabe? Até me deu aquele baque quando eu vi, falei, nossa. Exato, e às vezes é um peso que se baixa, tá ok o peso na balança, vamos depois pensar, na balança eu tinha baixado 2,5 kg, né? Mas de massa magra eu tinha perdido 2,300, então quase os 2,5 foi tudo massa magra, né? E uma coisa que eu percebo, até que você comentou, Kelly, eu vou ficar uma época ali, às vezes, sem treinar. Né? Às vezes a pessoa viaja, então, né, às vezes eu tenho pacientes que viajam uma semana consegue ficar na cidade, daí treina e tem essa rotina doida. Né? Então, às vezes a pessoa ficou uma semana ali sem treinar, ela vai lá e diminui um pouquinho do carboidrato, vai lá e diminui a proteína, fiz isso também. Né? Então vai diminuindo aqui, diminuindo, quando a vê, a pessoa tá, né, com um déficit muito severo. Então aí, além dela não estar treinando, ela tá com uma ingestão calórica muito baixa, né? Então você acaba perdendo músculo também, né? E às vezes é o tempo que você mais acumula gordura, né? Então por isso que eu falo que um complementa o outro. E é interessante, né, voltando à questão da individualidade, você ter uma dieta calculada para você, porque
né, nós profissionais da saúde, a gente vai calcular a dieta para você os dias que você treina, o dia que você não treina. O dia que você não for treinar, você faz isso. O dia que você for treinar, você faz aquilo, né? Uma refeição pré, uma refeição pós, né? As necessidades energéticas, elas são diferentes para quem treina, para quem não treina, né? Então, por isso que eu sempre falo que um complementa o outro, né? Não adianta, sempre tem que ter ali o combo, né? Que é alimentação, o exercício físico, a água, o sono e o estresse. Se né? Então tem que né? tudo, Entra o emocional junto, né? Entra muito. Tem, claro, questões hormonais e outras coisas, né? Mas que elas estão envolvidas na alimentação, no exercício, no estresse, no sono, né? Então é um combo assim que tem que andar junto. O sono também, a gente até nem comentou, né? Porque é muita coisa, mas o sono também faz uma diferença, né? Quem consegue dormir, né? Independente se for 7, 8 horas, mas que seja um sono, aquele sono de qualidade, uma noite que a gente brinca, dormir bem, né? Faz a diferença, porque você acorda mais animada, vai treinar, a alimentação também é outra, né? É outra, porque assim, quando a gente tem a privação do sono, a gente também acaba estimulando alguns hormônios que ajudam a aumentar a tua fome. Né? Então a gente tem uma desregulação de hormônios como a grelina e leptina. Então quando você acaba tendo uma privação alimentar, a tua ingestão no outro dia também acaba ficando um pouco mais calórica porque você tende a aumentar, né, a quantidade de comida ingerida e tende a ter preferência pelos doces. Né? Então, por isso que eu falo, tem que dormir bem. Não é dormir 10 horas, né? É ter um sono de qualidade. Tem muitas pessoas que dormindo 7 horas e descansando bem à noite é o suficiente. Tem pessoas que 6, tem pessoas que 8, né? Então, o sono acaba interferindo também nesse sentido. Então, gente, esse é mais um podcast, né, do Conexão Mais Saúde. A gente teria muito mais perguntas, até aqui olhando nossa lista tem 12 perguntas, provavelmente eu devo ter feito metade, mas 6, 7, né? Porque realmente a alimentação a gente fala que é o que todo mundo curte. Na própria revista Mais Saúde, quando saem as receitas, e muitas delas é contribuição da Jéssica, né? O pessoal elogia bastante, saiu receitas final do ano e começou no receitas geladas, que várias pessoas comentaram, eu fiz, curti. Sim. Então, tipo, a gente vê que esse conteúdo de receitas, de dicas, é algo que todo mundo, né, tanto homens, mulheres, adolescentes, todo mundo tá procurando, né? Eu até brinquei que parece que faz uns 2 anos pra cá que o pessoal tá mais, né, tipo, mais preocupado em cuidar da alimentação, em fazer um exercício físico, né? Exato. Tipo, então, realmente, é mais foco mesmo em bem-estar, qualidade de vida, na saúde. Agradecemos a Jéssica por tirar esse tempo tão precioso para... Eu que agradeço pelo convite também. Para estar aqui com a gente, né? Sim. E passando tantas informações, né? E com certeza a gente vai ter você mais vezes aqui, porque ficou muito conteúdo que a gente nem conseguiu que ainda nem abordar, conseguimos, né? Exatamente, né? Muita coisa para conversar. Vocês também podem deixar, né, nos comentários ali o que vocês querem que a gente fale mais também, né? Então, às vezes alguma dica em específico, tem tanta coisa para falar de alimentação, né? Então também, né, podem deixar as dicas aí que a gente vai trazer mais conteúdo. Verdade. Tanto no YouTube você pode deixar, eu gostaria de saber isso, eu gostaria que falasse mais sobre isso, né? Ou até mesmo especificar melhor alguma coisa que a gente falou meio rápido aqui, quanto no Instagram também, né? Que a gente também vai colocar alguns cortes lá, também pode falar, comenta mais isso, que a gente vai entrar em contato com a Jéssica e com certeza vamos estar tirando todas as dúvidas aqui sobre esse assunto que é tão vital, né? Eu falo alimentação é muito importante para tudo, né? Que a gente falou pro dia a dia, para a questão do sono, para a questão de energia, para dar até aquele ânimo de fazer uma atividade física. Então a alimentação é vital e uma alimentação saudável, né? Então estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Conexão Mais Saúde e fica o convite, continue seguindo a gente aqui no Conexão Mais Saúde, assim como no Instagram da revista Mais Saúde, e vou passar para a Jéssica para ela também passar o Insta dela, que lá tem muito conteúdo. Então também nos sigam, né, pessoal? Meu Instagram é Jéssica Antunes Nutri, tá? Não tem acento. Como a Kelly comentou, eu sempre tento trazer, né, muitos conteúdos, estratégias, dicas, né? E aqui no podcast, com certeza vamos trazer muito mais conteúdo para vocês sobre alimentação, né? Sobre tudo que envolve aí uma alimentação saudável. Obrigada, um beijo.